Bem-vindos ao Estado do Conselho, hoje e pela primeira vez em várias semanas com o painel completo. Bem-vindo de novo, Dr. Carlos Beja. Espero que a gripe já tenha passado completamente. Muito obrigado. E que possamos contar novamente com os seus comentários, com a sua perspicácia e alguma cutilância, como lhe é característica aqui nos comentários do Estado do Conselho. António Padrão, Vítor Guedes, bem-vindos de novo ao Estado do Conselho. Hoje temos alguns assuntos para abordar. E é claro que, como sempre, peço-lhes que utilizem a vossa capacidade de síntese. Vamos falar sobre as reuniões de Câmara na Figueira da Foz, sobre a visita dos embaixadores e também sobre uma intenção da Ministra da Justiça sobre o estatuto de incompatibilidades dos eleitos locais se eles forem advogados. Começo por Carlos Beja. Trouxe para esta sessão do Estado do Conselho a visita dos embaixadores. Começamos por aqui. Já são muitos embaixadores ou nem por isso? Verdadeiramente nunca são muitos, porque, digamos, a representação diplomática em Portugal tem muitas dezenas, não mais que uma centena de embaixadores. O que eu gostaria de abordar este tema, porque é um tema interessante, a visita dos embaixadores, é começarmos a ver alguns resultados dessa visita e dessa diplomacia económica. É importante os embaixadores conhecerem as cidades do país, naturalmente, não só a Figueira como outras, e fazer os respectivos relatórios para os seus países de origem, para os seus superiores hierárquicos. Mas eu pessoalmente gostaria, de facto, que houvesse aqui algum resultado, que isto fosse uma estratégia mais global, que envolvesse, na minha opinião, a AICEP, a Agência para o Investimento, e que destas visitas resultasse não só capacidade de influência junto de algumas empresas que podem eventualmente exportar para esses mercados, mas também de atrair investimento estrangeiro, que é hoje aquilo que eu penso que mais necessário se torna na Figueira, é captar esse investimento estrangeiro desses países para a Figueira da Foz, em conjugação, obviamente, com a AICEP, porque penso que todos sentimos que um dos problemas mais graves é, de facto, o desemprego e a falta de investimento privado na Figueira da Foz, a imigração maciça de jovens e a não localização de empresas e, portanto, de emprego e, portanto, de gente na Figueira da Foz. Eu penso que, se calhar, o último censo já dará alguma coisa significativa de descida da população ativa na Figueira da Foz. E, portanto, eu gostaria de centrar estas visitas dos embaixadores, que são importantes, que são salutares, que são notícia nos mídias, mas englobá-las num plano mais vasto, que era o plano, de facto, da localização de investimento e da atração de investimento estrangeiro à Figueira da Foz. Penso que falta aqui uma peça que é o envolvimento do AICEP nestas visitas. Dr. António Padrão, o que é que tem a dizer acerca desta diplomacia económica do Presidente da Câmara da Figueira da Foz, João Atei? Bom, não me parece mal. Este tipo de iniciativas não me parecem mal concebidas. No entanto, indo um pouco aqui ao encontro das palavras do Carlos Beja, eu não sei se a estratégia é a mais adequada, porque nós temos o país tem mais que 300 concelhos. Será que a estratégia é os 300 concelhos posicionarem-se no sentido de formularem sucessivos convites aos diferentes embaixadores que depois terão, enfim, eventualmente acederão ou não, ou seja, parece uma linha, enfim, parece-me bem, mas não, sinceramente não. E é a estratégia do Presidente da Câmara e não a estratégia dos embaixadores que está em causa. Sim, sem dúvida, mas repare, digamos, são gestos que estão ao alcance dos mais de 300 Presidentes de Câmara do país. Receio é que não surta efeito prático desta Receio. Eu penso que aqui haveria, tal como o Carlos referiu, este tipo de atitudes deviam ser mais concertadas com a Agência Portuguesa de Investimentos, envolvendo porventura, numa lógica até transconcelhia, enfim, diferentes conselhos, no âmbito da CIM, envolvendo, por exemplo, até o Conselho Empresarial do Centro, envolvendo as associações comerciais e industriais das zonas, ou seja, mais concertação,
não gastar os foguetes todos num conselho em si. Os conselhos apresentam diferentes diversidades. Eu penso que é algo que, na minha perspectiva, se de mim dependesse, estruturava numa lógica transconselhia e mais abrangente. Vitor Guedes, mas essa seria a estratégia a definir pelos embaixadores, não pelo Presidente da Câmara da Figueira da Foz. A questão é precisamente essa, é que a estratégia não pode ser uma estratégia voluntarista do Presidente da Câmara. Hoje em dia nós sabemos que esta diplomacia económica faz-se a nível de Estado e depois é que vem para o terreno, digamos assim. Portanto, é sempre necessário ter as coisas concertadas, porque é impensável captar-se investimento sem apoios públicos, sem fundos de investimento, e isso faz-se através, tal qual disse o Carlos Vés e o António Padrão, através de uma coordenação com a AICEP. E de facto parece-me mal concebida qualquer estratégia que passe por trazer, por muito boa vontade que haja, alguns embaixadores à Figueira sem ter esta componente esta componente até nacional, porque de facto o investimento tem que ser canalizado para o país e do país para as regiões do país, e por isso também essa estratégia a nível regional, porque nada se pode fazer isoladamente. Portanto, por isso é que me parece que isto corremos o risco de ter aqui uma estratégia voluntarista, pese embora seja de enaltecer a boa vontade e o esforço do Presidente da Câmara, mas acho que devia ter consertado as coisas de uma forma diferente, que talvez daí pudesse vir para o Conselho melhores resultados do que seguramente vão vir. As reuniões de Câmara da Figueira da Foz continuam a realizar-se à porta fechada, a primeira de cada mês, porque há duas, porque a proposta da coligação Somos Figueira foi chumbada na reunião de Câmara à porta fechada. Surpreendeu, Carlos Beja, apesar de António Tavares ter dito publicamente também numa reunião de Câmara que todas as reuniões deviam ser abertas, surpreendeu ele ter votado a favor da manutenção e contra a proposta do PSD? Não, verdadeiramente surpreendeu-me, porque, aliás, este é um tema que nós já tínhamos uma vez abordado neste programa a propósito do orçamento, quando se discutiu a questão do orçamento, que também foi uma reunião à porta fechada. Penso que foi consenso neste painel que devia ser aberta. Portanto, há aqui uma questão genética, penso eu, uma questão de princípio, que é, por princípio, todas as reuniões devem ser abertas. É um princípio. Se haverá alguma matéria de especial melindre que o Executivo entende que ela deve ser reservada, então abre-se a exceção. A proposta do PSD previa essa exceção. Mas, vejamos, as comissões parlamentares, e estamos a falar do Parlamento, são todas à porta aberta, exceto quando envolve segredos de Estado, e então há uma reserva ao segredo de justiça. Ao segredo de justiça, e ela, portanto, temos assistido a isto nas comissões de inquérito, que são à porta aberta. Portanto, se no principal instrumento da política nacional, que é o Parlamento, as reuniões, quer das comissões de inquérito, quer das comissões parlamentares, quer do plenário, são à porta aberta, por que razão haverá em reuniões de Câmara à porta fechada? António Padrão, as reuniões de Câmara são, no entanto, um misto de Parlamento e de Conselho de Ministros. Um Conselho de Ministros onde a oposição tem assento também. Neste contexto, o Presidente da Câmara tem defendido que as reuniões necessitam de um certo recado, de uma certa privacidade, mas há uma outra leitura também desta decisão e que a oposição tem recorrentemente dado a entender, que não quererá o Presidente da Câmara dar palco à oposição, ou mais palco. Provavelmente não. É evidente que todas as reuniões de Câmara deviam ser à porta aberta. Eu admito que haja os tais situações, enfim, mais melindrosas que o Carlos acabou de sublinhar, mas são de caráter perfeitamente excepcional, ou seja, de caráter excepcional, de modo que penso que a transparência dos propósitos, das propostas, da argumentação, toda a comunicação política que as forças políticas protagonizam deve ser naturalmente veiculada
da forma mais transparente para todos nós. Dr. Guedes, há um déficit democrático por parte da maioria socialista ao manter a primeira reunião do mês à porta fechada? Eu não quero dizer que há um déficit, é óbvio que há um déficit democrático, se é da maioria socialista ou não é, eu não a quero catalogar assim. Até julgo que é sobretudo do Presidente da Câmara, porque pelos vistos, depois vemos que um dos vereadores diz que entende ou que as reuniões devem ser à porta aberta e, no entanto, por solidariedade, julgo eu, isto são questões de princípio, aqui tenho alguma dificuldade em perceber bem estas solidariedades, porque são questões de matriz da democracia e, como tal, não me parece que seja a questões de solidariedade que se devem colocar nestas votações, mas tudo bem. Portanto, parece-me que é uma vontade do Presidente da Câmara em não colocar a público ou não dar publicidade àquelas reuniões de Câmara. Eu estou de acordo com os meus colegas daqui deste painel, no sentido de que a causa pública e a coisa pública não tem que ser sigilosa. E não se pode comparar o executivo camarário com o executivo do país. As coisas são discutidas e o que se discute tem um patamar completamente diferente. E o que se decide. E eu aí, olha, quando eu estive ali na variação... Em qual delas? Nesta última. Nesta última dá 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, na representante do movimento independente. A única vez que me lembro de se ter feito uma reunião à porta fechada foi para discutir a resolução de um contrato. Com um funcionário? Não, a resolução de um contrato com uma sociedade que se tinha constituído entre a Câmara e um operador turístico. Muito bem. Então, e aí essa reunião... Pronto, essa é a exceção. Mas essa é a exceção mais há aqui uma outra questão que lhes peço que comentem muito rapidamente, ainda sobre as reuniões de Câmara. O Presidente da Câmara comprometeu-se que os assuntos de mais relevância, com mais interesse público, não serão agendados para as reuniões à porta fechada. Falávamos aqui há pouco, quem é que vai decidir o que é importante ou não para os municípios? Será o senso comum, o tacto político? Mas ele não tem mandato para isso. É complexo, digamos, era preferível... É claro que o orçamento deve ser à porta aberta e pela primeira vez foi à porta fechada. Se calhar não é de interesse, não é de relevante interesse para os municípios, o orçamento, ou o plano estratégico. É um critério. Agora, entramos numa área muito subjetiva, que é a área dos critérios. E, de facto, a regra devia ser exatamente a inversa, que é as reuniões são abertas e, em todos os casos excepcionais, é que são à porta fechada. Agora, as reuniões que estão à porta fechada e que são de interesse para os municípios vão a uma reunião de porta aberta, convenhamos que é altamente subjetivo, permitimos esse critério. Todos os assuntos são de interesse para os municípios. Claro, e não podemos estar sujeitos ao critério do Presidente. Aliás, pelo critério do Presidente, o que temos visto é que assuntos de interesse, de claro interesse e manifesto interesse para os municípios são à porta fechada. Estamos perante um regime verdadeiramente presidencialista aqui na Figueira da Foz, António Patrão. Tendo em conta este assunto. Nesse sentido, penso que, de facto, a opção da maioria não é correta, com uma pequena salvaguarda. E a pequena salvaguarda consiste no seguinte: por vezes, e não é infrequente, a preparação das reuniões das diferentes forças políticas vê-se lesada no seguinte sentido: se a imprensa está, atuamos de uma maneira; se a imprensa não está, atuamos de outro modo. Por isso é que eu perguntei há pouco se o Presidente não quer dar palco ou mais palco à oposição. Provavelmente sim, mas de todos os modos, as reuniões devem ser à porta aberta. Há aqui um pequenino efeito perverso, e eu sou testemunha disso, em que, de facto, umas vezes as reuniões são preparadas de um modo, outras vezes são preparadas de outro modo. Isto é, se a imprensa está, o figurino é um. Se a imprensa não está, o figurino é o outro. Eu não gostaria que fosse assim, entende? Mas, no entanto, não respondeu à minha pergunta. Estamos perante
um regime presidencialista na FIR da Foz. É claro que o Presidente é que manda, mas neste caso é uma decisão do Presidente e o Executivo, os restantes elementos do Executivo vão atrás, mesmo havendo alguns que não concordam. Estamos perante um regime, ou melhor, um Executivo maioritário. Vamos então mudar. Eu só queria dizer que ninguém aqui acusa ninguém, obviamente, de ser uma força antidemocrática. Não é isso que está em causa. Atenção, portanto, nada disso, não é? Portanto, agora, naturalmente, e eu espero compreender isto. Mas não é um exercício pleno da democracia. Se calhar o Sr. Presidente tem argumentos muito convincentes, que nós desconhecemos, obviamente, para que vereadores que pensam de uma maneira votem em sentido contrário. Se calhar será a capacidade de argumentação do Sr. Presidente que é acima, de facto, da média. Está a ironizar, não está? Não, não. O seu sorriso denuncia-lhe ironia, mas vamos fazer de conta que não está a ironizar. E vamos passar para o assunto que vai fechar este estado do Conselho e tem a ver com uma proposta, ou pelo menos uma ideia lançada pela Ministra da Justiça, que pretende incompatibilizar o exercício da advocacia com cargos executivos, pelo menos locais, para as autárquicas. António Padrão trouxe este assunto, porquê? Olha, uma notícia que saiu na imprensa há cerca de 10 dias, talvez. Não tenho seguido, sou-lhe franco, não tenho seguido a sequência e o desenvolvimento da mesma, mas teria a ver com um projeto que requeria a exclusividade de funções para advogados no que diz respeito ao exercício de funções nos executivos municipais e na Assembleia Municipal. Então também na Assembleia. E na Assembleia Municipal também. Como princípio, é uma questão polémica, é uma questão que exige muita reflexão. Como princípio de abertura de hostilidades, no bom sentido, claro, parece muito bem. A pena é que, de parte, tivesse logo colocado a Assembleia da República como não tivesse nada a ver com o assunto. Esse é o lado menos positivo desta abertura de diálogo, digamos assim, de modo que vamos esperar, enfim, a política hoje, e nomeadamente a do Governo, causa-nos algumas surpresas. Ainda hoje mesmo, ou ontem, a Ministra da Justiça também se pronunciou sobre a despenalização de drogas leves. Por outro lado, o Primeiro-Ministro veio afirmar que, porventura, essa questão seria uma questão ou uma opinião de caráter mais pessoal, porquanto não foi discutida nem a nível do Governo, nem faz parte do programa do Governo. Enfim, estamos na expectativa, mas é um tema pertinente, que vale a pena ser discutido e debatido, naturalmente. Vamos ouvir aqui a opinião de um advogado, embora não esteja aqui nessa qualidade, como faz questão de frisar. Vitor Guedes, quando a Ministra avança com esta proposta e se esquece dos deputados, tem muito que se diga, não tem? Tem, mas eu antes disso quero dizer já que uma das grandes vantagens das próximas eleições é, para mim, é que nos veremos livres seguramente desta Ministra. Dito isto, aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, como diria Jorge Jesus. Aconteça o que acontecer, espero, sinceramente espero, e é um desejo, que é meu desejo, que nos vejamos livres desta Ministra. Porque se tem manifestado manifestamente, passo o pleonasmo, incompetente na sua atuação e incompetente naquilo que vai dizendo também, naquilo que vai promovendo nestes últimos tempos. E este processo também enferma logo de uma falta de respeito para com a Ordem dos Advogados, manifesto. E porquê? Porque, isto tem salvaguarda legal, que é a Ordem dos Advogados tem que se manifestar sobre determinados diplomas, ou sobre quase todos os diplomas, ou todos os diplomas, entre os quais este, naturalmente, que é o Estatuto da própria Ordem dos Advogados. E esta Ministra deu 10 dias, que é um prazo curtíssimo, para a Ordem dos Advogados se manifestar. A Ordem dos Advogados pede uma prorrogação de prazo porque acha que, no mínimo, deve convocar uma Assembleia Geral para que este tema seja debatido, porque está em causa o Estatuto da Ordem dos Advogados e o Estatuto, portanto, de todos os advogados, porque é pelo Estatuto
que todos nós nos regemos, e a Ministra pura e simplesmente denegou este pedido e vai para a frente com esta... Mas sobre a proposta propriamente dita. Com esta proposta. Sobre a proposta, eu pessoalmente acho que é esta proposta de estatuto, porque não é só esta da questão dos deputados. Esta proposta de estatuto é claramente uma tentativa de o Estado, digamos assim, se sobrepor à Ordem dos Advogados, tutelar a Ordem dos Advogados. Aliás, é introduzido até um artigo novo, precisamente da tutela, em que a Ordem dos Advogados passará a responder perante a coisa que nem no Estado antidemocrático existia. Portanto, isto é algo que é inaceitável. Relativamente aos deputados, é óbvio que estas coisas não são por acaso. Claro, e era por aí que começava, para acabarmos. Quando dizemos que a Ministra se esqueceu, é claro que não se esqueceu, e aí sim estamos a ser irónicos. Bem, mas eu tenho uma posição nesta matéria, se calhar politicamente muito incorreta, que é... Desculpa só, Carlos, mas eu estou de acordo de certeza com o que vais dizer. Mas eu acho que não pode haver nenhum obstáculo para que um advogado seja deputado da Assembleia da República, vereador, membro da Assembleia Municipal. Não pode haver. Não pode. Eu sou da tua não pode haver. Então, mas não há obstáculos, há incompatibilidades do exercício da advocacia com os cargos que exerce. Calma, já lá vamos. E porquê? Porque então, por exemplo, estamos num processo neste momento de descentralização para competências para as câmaras municipais na área da educação. Um professor do ensino secundário pode ser membro da Assembleia Municipal, não há conflito de interesses. Pode ser vereador, há naturalmente conflito de interesses. Na medida que a Câmara vai assumir funções na área da educação. Neste momento o ensino básico não pode. Por essa leitura não poderia ser o membro da Assembleia Municipal ou do Executivo. E o médico? Também há representantes do município junto das instituições hospitalares. Poderá ser. Bem, e vamos por aí dentro. E o engenheiro? Pode ser. Então, mas a Câmara muitas vezes não intervém em obras públicas e privadas? Pode ser um engenheiro? Bem, não haverá incompatibilidade. A questão está mal colocada. A questão, acho que um advogado, como qualquer outro profissional, pode desempenhar todas as funções. O que tem que ficar claro é o seu registro de incompatibilidade. Exatamente. Essa é que é a questão. Portanto, desde que, seja no município, seja na Assembleia da República, seja em qualquer outro lugar, fique claro o registro de interesses do interveniente e ele seja levado à letra, não há nenhuma razão para retirar a esses cidadãos a sua capacidade de ser cargos públicos. A minha posição de princípio. Não, deixa agora terminar. Sim, mas é para terminar. Sim, muito bem. Eu fico perfeitamente descansado, sossegado, restei com agrado, porque me proporciona alguma paz, a opinião do Dr. Vítor Guedes, a opinião do Dr. Carlos Beja. Não existe conflito de interesses a nível da gestão autárquica, nomeadamente relativo a pessoas que desempenham funções executivas e deliberativas. A nível da Assembleia da República, nem sequer, ou seja, não há eco disso, não há eco, não existe nenhum tipo de conflito de interesses. Vamos ter em consideração que a maioria dos deputados que compõem a Assembleia da República são advogados. Não é verdade. Deduzo daqui que que a história recente e menos recente tem sido exemplar e limpa neste contexto. Registro com agrado também está a ser irónico. Não estou. Eles sabem que eu não estou a ser irónico. Eu quero aqui corrigir António Padrão, porque na Assembleia da República, que eu saiba, há apenas, se assim se pode dizer, cerca de 70 advogados e juristas. Portanto, não é nem de perto, nem de longe a maioria. Segundo, incompatibilidades, é como disse o Carlos Beja, em princípio, é a classe profissional mais representante. Não sei se é a classe profissional mais representante, se não é, mas é a classe profissional mais independente que este país tem. Bem,
É muito simples. classe profissional mais independente. Vamos comparar o professor com o advogado, por amor de Deus, em funções executivas e deliberativas, enfim, são patamares completamente diferentes, de interferência, de conflitualidade de interesses completamente diferentes. Se quiserem, na próxima edição podemos voltar a falar acerca do assunto, porque já sei que o António Padrão iria falar de que os advogados na Assembleia da República legislam e depois os escritórios de advogados dão pareceres. A lei tem que ser abstrata e geral. A lei é abstrata e geral. Então não é lei, é outra coisa qualquer. Vocês querem limpar a estratégia dos gabinetes de advogados, juntos do governo, junto à Assembleia da República, da composição, da liberação das listas. Por amor de Deus. Ficamos por aqui hoje. Regressaremos em breve para avaliarmos o estado do Conselho com António Padrão, Carlos Beja e Vítor Guedes para falarmos sobre outros assuntos e provavelmente voltarmos a falar sobre este mesmo assunto com que encerramos esta edição.